Esta exposição resulta de um projeto de investigação conduzido por diversas instituições há cerca de uma década e é um projeto verdadeiramente transnacional, quer pela investigação, que exigiu cruzar fontes de arquivos de diversos países, nomeadamente da Alemanha, da França, de Portugal, e também porque tem sido um projeto financiado por instituições internacionais. Começámos com o financiamento de uma fundação alemã, a Fundação EWZ, Memória, Responsabilidade e Futuro, uma fundação criada no ano 2000 para indemnizar as vítimas do trabalho forçado e que atualmente se dedica a financiar projetos de investigação. Conseguimos, igualmente, um financiamento por parte da Fundação para a Ciência e Tecnologia e, por fim, um financiamento da própria Comissão Europeia. O projeto de investigação procurou sempre desenvolver um trabalho de grande proximidade com as escolas, e os alunos e os professores têm sido um dos objetivos que a disseminação procurou chegar, quer através da realização de ações de formação, quer também do trabalho de proximidade realizado com os alunos, quer em sala de aula, quer promovendo concursos em vários municípios. Começámos com o município de Lolé, depois com o município de Vila Nova de Famalicão, o município de Sintra e, por fim, o município de Vila Franca de Xira, onde foi promovido um concurso entre os alunos do ensino secundário que permitiu selecionar uma turma para levar à cerimónia de à cerimónia de libertação que todos os anos assinala Desculpa. Todos os anos assinala a alimentação. Está bem. Outra vez. E através deste concurso foi possível selecionar uma turma de alunos do ensino secundário que participou na cerimónia de libertação do campo de concentração de Mauthausen. E ao contrário do que aconteceu nas outras exposições, nesta foi possível incorporar o trabalho desenvolvido no âmbito do concurso pelas várias turmas, portanto, musealizando esse trabalho educativo realizado junto com as escolas. A investigação partiu de uma interrogação, de saber quem são ou quem eram os deputados que fomos encontrando nos vários campos de concentração e, portanto, a linha de investigação era exatamente identificar e de onde é que partiram esses deputados, dado que Portugal, sendo um país neutro, portanto, não deveria ter cidadãos nos campos de concentração. Portanto, a investigação foi se desenvolvendo de modo a poder responder a essa interrogação e fomos pouco a pouco descobrindo que os deputados, mas também outros tipos de vítimas, os prisioneiros de guerra e os trabalhadores forçados, eram essencialmente imigrantes portugueses que chegaram à França a partir de 1916 e que se foram instalando. A partir daí a investigação foi-se desenvolvendo e foi-se expandindo através da consulta de vários arquivos em França e noutros países, mas sobretudo em França foi um grande ponto de partida, arquivos que até então tinham sido pouco investigados e pouco explorados e que desde há alguns anos se encontram abertos ao público e essa investigação nos arquivos militares, onde estão guardados os arquivos dos antigos combatentes e deportados, nomeadamente o arquivo de Vincennes,
e o arquivo Service Historique de la Défense e a sua antena em Caen, que recolhe a documentação relativa às vítimas dos conflitos contemporâneos. Para além destes arquivos, investigamos também nos arquivos nacionais, les Archives Nationales, em Paris, e nos arquivos departamentais, onde estavam instalados vários campos que a partir de 1939 foram também locais de concentração dos refugiados espanhóis, e a partir do momento em que a França declarou a guerra, foram também concentrados, internados nesses campos, os indivíduos considerados suspeitos do ponto de vista nacional, nomeadamente comunistas e anarquistas, indivíduos com perfil político, entre os quais se encontravam vários portugueses que foram internados a partir de setembro de 1939, alguns dos quais permaneceram internados durante toda a Segunda Guerra Mundial. E também os arquivos da Prefeitura de Polícia, onde é possível identificar outros casos, nomeadamente da requisição forçada de trabalhadores, e uma digamos, das vias de investigação é também relativa a estes trabalhadores forçados portugueses, inicialmente voluntários, mas sabendo que este voluntário tem associado toda a pressão que é feita pelo ocupante alemão, e a partir de 1942, finais de 42, já num outro ano, num quadro administrativo de imposição e de constrangimento para a partida para a Alemanha. Talvez estou a dizer também a importância da imigração, portanto, o peso da imigração, mas também, e é muito importante atualmente, lembrar também que uma parte dos deportados portugueses e das vítimas portuguesas do Terceiro Reich são luso-descendentes, ou são jovens que chegaram à França muito jovens, portanto, ainda na infância, e, portanto, têm, digamos, um percurso de integração na sociedade, e que a participação na resistência, a participação neste esforço para conter e para vencer o adversário, o inimigo, é também um meio de integração na sociedade, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial. Portanto, o peso da juventude como modo e a participação na resistência e na luta contra o inimigo como fator de integração e de participação cidadã na defesa de valores republicanos, de valores que foram assimilados através de uma estrutura que na França da Terceira República é bastante importante, que é a via da educação e a via da integração no sistema escolar. Esta exposição resistia aos portugueses no sistema concentracionário do Terceiro Reich, que vai ser aberta amanhã, no sábado, em Vila Franca de Gira. É uma exposição que tem uma forte componente audiovisual. Esta componente audiovisual, ao contrário daquilo que é habitual em termos de exposições ou de museus, é que não só abrange o leque documental, mas também tem uma pequena ficção. Uma curta-metragem feita pelos alunos vencedores do concurso que foi feito, e que, de facto, é uma reflexão imaginativa, extremamente interessante sobre a matéria dos refugiados que passaram por Portugal e sobre a ideia de se refugiar para fugir de um regime de terror. Como já estava a dizer, portanto, temos também, para além desta ficção, temos vários documentários. Um documentário feito, uma espécie de biografia, é uma entrevista com o Josiane Vieira. Ela é filha de José Vieira,
ex-combatente e resistente e preso nos prisões na Alemanha, e também trabalhador forçado, e que durante todo o seu tempo de ser prisioneiro tentou vários actos de sabotagem para fazer parar, para fazer pôr obstáculos à economia de guerra do Estado nazi. Depois também temos outro pequeno documentário em que os próprios, alguns dos alunos e a professora explicam como foi feito o trabalho que mais tarde venceu o concurso. E depois também há mais um pequeno excerto de um documentário de Leni Riefenstahl. A opção pelo audiovisual é muito importante hoje em dia. Porquê? Porque o próprio, quem visita um museu quer ver mais do que apenas imagens e letras e textos escritos. E, portanto, o som e a imagem filmada atraem e abrem espaços para novas interpretações. A ideia de fazer esta entrevista com Josiane Vieira foi uma ideia que nasceu de repente, mas foi extremamente importante, porque salvou-se aqui a memória desta pessoa, que é o José Vieira, que de outra forma ninguém teria recordado e, sobretudo, nunca se teria percebido qual é a importância dele na própria resistência francesa. Continuamos este esforço de registro de vídeo também com uma gravação de uma entrevista da filha de José Evangelista. Foi uma experiência extremamente comovente. A filha de José Evangelista, de facto, foi de propósito à Lolé para ver a exposição. Ela veio acompanhado pela filha dela e mais os netos, portanto era a família toda que veio de propósito de França para ver esta exposição, e de facto foi ali, na exposição, onde ela conheceu melhor o pai do que alguma vez tinha imaginado, uma vez que ela era muito pequena quando o pai faleceu. Aqui também chamo sempre a atenção para o facto das pessoas, de toda a gente tentar guardar a memória das pessoas mais velhas, porque estas memórias são preciosas e quando as pessoas desaparecem também as suas memórias. Desde o início da investigação que pensámos que um dos pilares do nosso projeto deveria ser a tentativa de fixação da memória como dever de resgate da memória num campo de concentração. Incitámos os contactos com o campo de concentração de Mauthausen, não porque ali tenham estado internados mais portugueses, Dachau ao pé de Munique ou Buchenwald junto a Weimar registram a presença de maior número de portugueses, mas porque na bibliografia os historiadores consideram que Mauthausen tem um número muito significativo de espanhóis no início, após a sua abertura, e de italianos no final da guerra, o que lhe dá uma carga muito latina. E os portugueses foram, os 3 primeiros portugueses deportados a 20 de agosto de 1940, vão nesse primeiro contingente do comboio dos 927, onde estão também muitos espanhóis. E, portanto, incitámos, como dizia, os contactos com a direção do campo para podermos, no Muro das Lamentações, no quadro das atividades do museu, apresentar a ideia de colocação de uma placa que homenageasse os portugueses de todas as origens e credos vítimas da barbárie nazi. Uma placa que não estivesse exclusivamente em português, mas que estivesse também em língua inglesa e em língua alemã, de modo a podermos abarcar um maior número de público a nossa mensagem. De pronto, em 2016, final de 2016, apresentámos a ideia ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e o então Ministro dos Negócios Estrangeiros, professor Augusto Santos Silva, acarinhou esta ideia, apoiou esta ideia e descerrou, com a sua própria presença, a placa em maio de 2017, juntando Portugal no conjunto das nações que homenageiam os seus mortos, os seus desaparecidos, as vítimas da barbárie nazi. Acontece que esta cerimónia de profundo significado conduz a que Portugal passasse a ter uma presença obrigatória através dos representantes diplomáticos e depois das escolas, como foi aqui já muito bem referido, anualmente na cerimónia
que comemora a libertação do campo, que ocorreu no dia 5 de maio, foi a última libertação dos grandes campos de concentração do Terceiro Reich, e a partir daí Portugal está presente e o que temos escolhido é a possibilidade, através do apoio das autarquias, ter diferentes comitivas. Portugal está presente através de alunos e de autarcas de diferentes autarquias, o que nos permite ir, qual mancha de óleo, alargando o número de pessoas em Portugal que vão estando presentes nas cerimónias e, portanto, passando a mensagem, nomeadamente a jovens que vão replicar toda essa experiência, que é uma experiência única, inolvidável, e todo esse conhecimento. Ora, acontece que nesta última presença, em maio do ano 2024, foi possível, naturalmente, juntar à proposta de exposição no Museu do Neorrealismo. Como sabemos, é um museu fundamental na área metropolitana de Lisboa, no país, por causa do tema que trata, e um museu inscrito na Rede Portuguesa de Museus, que congrega 169 museus nacionais. Uma exposição que tem uma reprogramação e que junta, como já foi dito, os trabalhos, o trabalho vencedor, da turma vencedora do concurso, mas também todos os outros trabalhos que foram apresentados a concurso. Eles são bens culturais neste momento, estão patrimonializados no Museu do Neorrealismo, nesta exposição que vamos inaugurar no sábado, mas também reunir um conjunto de bens que muitas instituições e particulares nos têm cedido de modo a que a exposição ganhe uma tridimensionalidade muito assinalável. Portanto, para além do Museu Nacional de Arqueologia e do Museu Nacional da Resistência e da Liberdade, que cederam dois bens muito importantes, é preciso não esquecer que as famílias dos antigos deportados portugueses confiaram em nós, de modo a que o museu possa mostrar um conjunto de bens que são testemunhas muito raras no que é o panorama nacional da presença destes portugueses vítimas da barbárie nazi. Esta exposição é acompanhada, além dos materiais de divulgação habituais, quer em suporte físico, quer em suporte digital, de um catálogo de mais de 250 páginas que reúne toda a informação e que vem complementar de forma definitiva outros esforços editoriais que tínhamos feito no passado, nomeadamente através da publicação na coleção essencial da Imprensa Nacional Casa da Moeda, no âmbito do projeto Nunca Esquecer, que resultou também deste nosso esforço de colocação da placa, porque é um projeto que surge no âmbito da presidência do Conselho de Ministros, todo este conhecimento com fontes de informação que foi possível fixar. A presença deste catálogo é algo fundamental que importa sublinhar por ocasião desta inauguração. Gostaria de dizer ainda algumas palavras sobre o catálogo que já foi referido pelo meu colega aqui e que acompanha esta exposição. Como já foi dito, este catálogo tem mais de 250 páginas e não só reproduz os textos e as imagens da exposição, como nos traz também uma série de textos de investigadores de renome nacionais e internacionais sobre a temática do trabalho forçado na Alemanha nazi. Estes textos baseiam-se nas intervenções apresentadas por estes investigadores num colóquio internacional realizado no Goethe-Institut, o Instituto Alemão de Lisboa, em novembro de 2017 e que agora estão reunidos neste livro em tradução portuguesa. Esperamos naturalmente que até 4 de maio se possa apresentar uma programação cultural, uma programação pedagógica, educativa, extremamente densa, porque naturalmente com o museu onde nós estamos, que no fundo trata, o tema central é a corrente literária, a corrente estética, a corrente artística, precisamente do período que está aqui nesta exposição, o período de meados do século XX, primeira metade do século XX, nós obviamente não podemos deixar de articular tudo isto e de trazer as escolas, trazer a sociedade vilafranquense, trazer um conjunto de gente interessada no tema ao Museu do Neorrealismo para uma programação cultural que se vai começar a desenhar naturalmente de forma pública a partir da inauguração da exposição no próximo sábado. Até maio haverá muitos momentos, nomeadamente novamente dentro das comemorações do 25 de Abril, em curso, como sabemos, até 2026, muitas oportunidades para trazer todos os interessados a este magnífico museu e no auditório, na exposição, noutros espaços, poder tratar o tema para diferentes segmentos do público. Contamos com todos.